Certo, ficou legal. De novo! Pronto. Ai. Bom, Corinthians a gente já sabe o que vem, torce para que venha algo melhor. E o Palmeiras, galera? O Palmeiras ficou devendo? Sério, numa boa. Você acha que o Palmeiras foi vice no Brasileiro, na Libertadores e no Paulista. É que o problema de chegar no segundo lugar, para nós, não é nada. É que o problema é ainda maior, Fernandinho, quando você é eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil e pede o Paulistão para o Corinthians, o maior rival. Acho que isso deixou o torcedor mais mordido em relação a 2025 e também em relação ao Flamengo. Você ser vice para o Flamengo em 2 oportunidades, coloca o Palmeiras numa situação de que também é uma grande rivalidade nacional, Palmeiras e Flamengo hoje. Então, acho que o Palmeiras sai muito mordido de 2025 e tem que levar mesmo esse sentimento para que 2026 seja diferente. Principalmente porque na reta final ali no Brasileirão deixou escapar, né? Tava liderando. Então, eu acho que quando você está na frente e aí você perde a liderança, é diferente, né? Se tivesse em segundo e ficasse em segundo até o final, o Flamengo liderando, mas não. Foi o contrário, foi caindo ali Você vai a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, enfim. E dentro de tudo isso, os valores que o Palmeiras investiu, né? Em contratações de jogadores que não conseguiu dar uma resposta para o torcedor. Eu acho que o torcedor ele tem que ficar mordido mesmo, insatisfeito com todo esse gasto que o Palmeiras teve, né? E não teve resultado, né? Resultado que eu falo de vitória, de conquista. Porque se você for olhar o ano do Palmeiras, não foi um ano tão ruim assim, né? O time bateu aí, ficou sendo vice em todas as competições. Um elenco novo, uma mudança total nesse elenco aí. Se você for olhar, acho que só o Gomes e o Murilo e o Piquerez aí que já tem mais tempo de clube, né? Agora o restante é tudo jogadores novos, jogadores de contratação novas e até entender o modelo de jogo do Abel, até entender, né, que o jogador chega estrangeiro, se adaptar ao futebol brasileiro também tem um pouco de dificuldade, mas a torcida tem toda a razão de cobrar, até porque foi um gasto que o Palmeiras teve de 700 milhões e não conquistou nada em 2025. Olha só que coisa louca, como o nosso futebol é primário. Quanto foi vendido, quanto arrecadou? Só o Hendrick e o Estevam. Mais de 1 bi. O Palmeiras gastou menos do que arrecadou. Onde eu quero chegar? É normal, num clube grande de futebol, deveria ser normal, melhor dizendo, num grande clube de futebol, gastar esses 700 pau para contratar. Mas nós estamos tão acostumados na miséria de só dever e viver numa situação de penúria, que quando um clube faz um investimento desse tamanho e não ganha, você acha que os caras erraram. Sim. Porque a gente vive com o pires na mão, a gente vive pedindo esmola, vive o nosso futebol. Então, quando o time faz um investimento que teria que ser normal, nós estamos falando de 700 milhões, nós estamos falando de 700 milhões, estamos falando de quanto em euro? 100 milhões, 200 milhões mais de euro? Por aí. É normal. É normal. O Palmeiras vendeu muito mais, nós somos só de 2, e o resto que foi vendido. Então é normal o cara gastar esse dinheiro. É que a gente não está acostumado a viver na miséria. Então quando faz um gasto desse tamanho, não ganhou nada, mas gastou esse monte, não. Dentro do universo que é o futebol hoje, gastar esse dinheiro deveria ser uma coisa natural. Ou a gente evolui e acha que é normal a gente ter as contas em dia, começar a investir, gastar bastante, ou nós vamos continuar achando que quem gastou essa grana não ganhou nada, foi mal, o negócio foi ruim. Nenhum time, há muito tempo, um time não gastava tanto dinheiro tendo quanto. Tudo bem que o Palmeiras está devendo 800 milhões, quase 900, mas tem as contas equilibradas, tem fluxo de caixa para pagar. É que, Fernandinho, o que gera o incômodo, eu acho que não é nem o valor total, você olhar para 700 milhões, porque você vai ver aí, o Vitor Roque está na escalação, custou aí cerca de 150, o Paulinho, algo próximo disso. O problema é você pagar 80 milhões no Sousa e no final quem resolve para o Palmeiras é o Alan, que é da base, que já estava lá. Eu acho que isso que gera um incômodo no torcedor. Pagar muito no Paulinho, ele não joga porque está machucado. Ele já veio machucado, já sabia que... Quantos caras pagaram no Richard Rios? O Richard Rios, o Palmeiras lucrou, né? O Palmeiras pagou... Lucrou pra caramba, é o que eu falo, não dá para acertar todas. Não dá para acertar todas, sim. Mas eu acho que você... 8 milhões, pagou 8 milhões de reais pro Guarani e foi vendido por uma fábula pro Benfica. Já os caras vão ver. Então, o futebol, velho, não é essa... A gente só vê quando o cara acerta, quando o cara... ninguém contrata um jogador tendo certeza que ele vai jogar. Existe a possibilidade de... E quantas vezes a gente viu muita gente chegar e não dar certo?
A cobrança sempre vai ser gigantesca, né, Fernando? Porque é um clube que está sendo acostumado a vencer sempre, né? E quando não vence, e aí você tem uma mudança total no seu elenco, né? E o torcedor muitas vezes não tem paciência com isso. Eu acho que o Bruno foi feliz, cara. Eu acho que o Palmeiras fez algumas contratações que eu acho que não... Dentro do futebol, principalmente aqui no Brasil, os jogadores não trouxeram tanto a resposta, porque jogadores da base do Palmeiras conseguiram dar muito mais resposta que esses jogadores ao qual o Palmeiras pagou muito mais. Então você tem um jogador da base que você consegue colocar no seu elenco, que dá um resultado, que você é um ativo do clube, aí você contrata jogadores que vêm e não conseguem dar uma resposta, não conseguem ser campeão em um time que vem, né, sendo campeão sempre, a cobrança vai ser isso mesmo. Mas faz uma conta. O Richard Rios, o Palmeiras pagou 8 milhões de reais. Vendeu ele por 30 para o Benfica, ficou com 21 milhões de euros. O Palmeiras teve um lucro aí de 120 milhões, pelo menos, no Richard Rios. Mas o que acontece, cara? A grande doideira dessa história, não é comum um time como o Palmeiras, no futebol brasileiro, se a gente falar do futebol alemão, Bayern de Munique, se a gente falar da Inglaterra, City, Chelsea, United costumam morder. Você vai para a Itália, a Juve, a Inter, a Roma em algum momento, que não é mais. No futebol brasileiro, não. Aonde a gente teve essa hegemonia de 5 anos de um time ganhando tudo? Nem esse Flamengo que voa, com o Jorge Jesus durou 2 anos. O Corinthians, com aquele 88, 89, do Luxemburgo, que ganhou um monte. Cara, não existe essa hegemonia. O Palmeiras foi um negócio fora da curva. Não tem essa hegemonia. Como o Flamengo, se bobear, não vai ter também. Então, a referência ela é feita pelo momento. Então, não tem como você dizer que o Palmeiras... Por isso que se cobra demais, o Palmeiras errou, porque, ao contrário, nenhum time no Brasil teve essa hegemonia de 5 anos. Olha a história do futebol brasileiro. Talvez nem na época do Pelé, que o Palmeiras rivalizava. Então, o São Paulo do Telê não teve 5 anos de vitórias. O São Paulo do Muricy não teve 5 anos de hegemonia. Ganhou 3 brasileiras. Então, não tem isso. Então, foi um ponto fora da curva, que é uma referência que, às vezes, a gente não percebe. De qualquer forma, eu acho que foi uma temporada decepcionante, não só pelas atuações, mas o torcedor pôde ver agora na reta final também. Saíram aí, né, os bastidores de toda a campanha, então eu acredito que o torcedor se incomodou pelo vestiário, que parecia um vestiário que precisa de lideranças. É uma reformulação Mas falta um bandido no time, 1 ou 2 bandidos que a gente fala no bom sentido. Jogador cascudo, Felipe Melo. Nessa hora você vê como faz falta o Felipe Melo.